menosprezo à discriminação de mulher. A motivação do crime tem que ser algo pela condição de mulher. Então, galera, notícia dessa semana, o Brasil registrou 722 feminicídios no primeiro semestre agora do ano de 2023. Esse é o maior número registrado na série histórica que vem sendo analisada aí desde 2019. Se a gente for para os dados levantados, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a gente vai ver que teve um aumento nos feminicídios em território brasileiro de cerca de 2,6%. Então, a gente está vendo aí um crescimento no número de casos. Se a gente for comparar com o ano passado, a gente teve apenas 704 casos. Então, essa tendência aí de aumento, você quer dar uma palhinha, Bruno, sobre... Sim, vamos lá. Para a gente debater feminicídio, primeiro a gente tem que trabalhar o que é feminicídio em si. Porque eu noto que a mídia ela desinforma muito as pessoas sobre o tema. Então, por isso a gente separou inicialmente uma lei para poder explicar a própria lei do feminicídio. Inicialmente, vamos lá. O Código Penal, ele prevê condutas que podem ser penalizadas. O que classifica o crime de homicídio? Matar alguém. Como se sabe que se matou alguém com um cadáver? É uma ação lógica. Matar alguém. A lei não te proíbe de matar. Porém, se você pratica a conduta, você tem uma penalidade. Dentro dessas penas e dentro das classificações, nós temos os qualificatórios, nós temos os atenuantes. As qualificatórias aumentam a pena. Por exemplo, se eu mato alguém pelas costas de forma ou por motivo torpe, a pena é aumentada. Se eu impeço a pessoa de se defender, a pena é aumentada. E tem os atenuantes que reduzem a pena. Por exemplo, outra coisa que nós temos também é a imputabilidade. Por exemplo, alguém invadiu minha casa, ameaçou minha família, estava armado e no meio da reação eu acabei tomando a arma e dei um tiro. Matei. Eu matei alguém, eu cometi homicídio. Isso eu já expliquei, já mostrei a lei no último programa. A gente já desmembrou ela toda, então eu não vou repetir aqui. Mas o que acontece é homicídio? Sim. Só que eu vou entrar na imputabilidade, que é no momento... Quando eu posso praticar essa conduta, eu vou ser processado sim, mas eu vou ser o quê? Eximido a pena, embora eu tenha praticado a conduta. Feminicídio é uma qualificatória. E antes de entrar na lei, a gente tem que entender o debate social por trás dela. Porque eu sou uma pessoa que eu vejo a lei do feminicídio como algo desproporcional no Brasil. Não só pela mídia que inventa coisas de diversos tipos, mas também pela lógica da lei no país. Por quê? Vamos lá. No último mapa da violência, dos 61 mil homicídios que nós tivemos, 92% foram contra homens. Então, o pessoal fala, Brasil é o país que mais mata mulher. Não é. Isso é uma mentira muito grande. Quando você vai pegar um mapa de violência mundial, Brasil é um dos países que menos se mata mulher a cada 100 mil habitantes, proporcionalmente. Obviamente, o Brasil mata muito por causa da extensão territorial continental de nosso país. Mas Brasil, a cada 100 pessoas mortas, 92 são homens. Não é um país que é emparelhado para matar 49 mulheres e 51 homens. Não. A cada 100 pessoas mortas, 92 são homens e apenas 8 são mulheres. Então, por questões culturais, Brasil é um país que quase não mata mulher. Sim, comparado de violência. E isso é uma verdade a ser dita. Por que isso tem que ser dito? No momento que eu falo que Brasil é o país que mais mata mulheres no mundo, a gente compreende que para resolver o homicídio de mulheres deve ser algo muito absurdo, muito desproporcional. O que é uma mentira, porque é um problema simples. Porque se mata poucas mulheres no Brasil, então nós podemos estudar esses casos específicos e resolvê-los. Um dos casos específicos que se mata mulher no Brasil é a questão do patriarcado, de uma cultura patriarcal que houve no Brasil. Como assim cultura patriarcal? Nós construímos nosso Brasil num pilar religioso. Esse pilar religioso, social da época, condizia a mulher como servente do homem. Então, para muitas pessoas, a mulher ela é posse do homem. Até grupos culturais, grupos religiosos, algumas igrejas, até hoje pregam isso, posse como objeto. E se é um objeto, você faz o que você quiser dele. Então, nós temos casos de agressões, nós temos casos terríveis de abuso contra mulheres, que estão dentro dessa lógica perversa de achar a mulher um objeto do homem. Objeto, não considerado um ser humano em si, com sua própria autonomia, direitos e deveres. Isso ocorre, certo? Mas, você criar uma qualificatória penal que nós não vamos ler em um país que praticamente só mata homem, é extremamente desproporcional. Porque se o maior número de homicídios do Brasil, a maior parte da violência está intrínseca na população masculina, você tem que criar políticas para inibir a população masculina de cometer violência.
Entendem? Por quê? Se essa parte da população, que é em suma maioria que está envolvida em violência, não se tem políticas apropriadas para cuidar dela, obviamente a violência dela vai se voltar contra outra classe da população, que seriam as mulheres. Isso é até uma questão de lógica. Mas vamos ler a lei de feminicídio, que nós vamos entrar um pouco mais nesse debate. Vamos lá. Outra coisa, feminicídio não é matar mulher. Que é uma coisa que todo mundo pensa. Vamos ler o que é feminicídio. Quer ler, Vitor, por favor? Conforme aí o artigo 1º da Lei 13.104, de 9 de março de 2015, o decreto 2.848, de 7 de dezembro de 1940 do nosso Código Penal, passa a vigorar com a nova redação. Você pode descer um pouquinho aí para mim, Jordan? O homicídio simples, no artigo 121, nós temos o homicídio qualificado e nós temos a qualificadora feminicídio, que no inciso 4º diz que quando o homicídio ele é praticado contra a mulher por razões de condição do sexo feminino. Ou seja, feminicídio é quando você mata alguém e esse crime é cometido contra a mulher por razões do sexo feminino. Perfeito. Agora, só uma observação que eu vou entrar nessa condição. Vamos lá. Quando a gente trabalha na questão de crime, a gente tem que estudar a psicologia da vítima, que é a vitimologia, e do assassino também. No caso do réu, não vamos entrar necessariamente em assassino, porque é assassinato. Mas vamos lá. Quem, em sã consciência, acorda de manhã falando, hoje vou matar mulher porque é mulher. Só alguma pessoa que tem algum distúrbio psicológico muito grande, né? Algum tipo de psicopatia. Então, a redação da lei, ela já impõe condições de sexo feminino, que nós vamos estudar à frente. Quais são as condições de sexo feminino? Por quê? Por si só, o sexo feminino não preenche. As condições são... Por favor, Vitor. Seriam, no caso, violência doméstica e familiar, primeiramente, e menosprezo ou discriminação contra a condição da mulher. Que é o que eu vou entrar agora. Vamos lá. Violência doméstica e familiar. Vitor, você apanhou quando você era pequeno? Com certeza. Beleza. Então, foi de sua mãe? Sim, também. Culturalmente no Brasil, as pessoas elas tendem a ser um pouco mais violentas com as pessoas hierarquicamente inferiores a elas no homicídio familiar. Então, provavelmente todo agressor de mulher foi agredido por uma mulher também, em seu crescimento. Inclusive, nós só temos uma única pesquisa no Brasil de dados de violência da mulher contra o homem, e essa pesquisa demonstra que as mulheres praticam 40% mais violências contra os homens do que os homens contra as mulheres. Lembrando que considerado violência subjetiva desde xingamento, palavrão, não necessariamente a violência física. Querem ver um exemplo disso? É muito bonitinho quando você vê um casal de namorados e a menina tem aquela mania de ficar batendo no cara, dando belisco, essas coisas. É uma cultura nossa besta. Só que se o ao contrário ocorre, não tem qualificatória. Então, nós estamos criando nós estamos criando duas medidas para dois pesos. E a lei não pode funcionar dessa forma. Ou nós estabelecemos um padrão cultural e ético a se seguir, ou vira bagunça. E o segundo, menosprezo ou discriminação da condição de mulher. Vamos lá. Quando a gente pega a sociologia, a construção da hierarquia social e tudo mais, a gente entende que as leis são baseadas no costume. No Brasil, realmente, em termos de operações econômicas, as mulheres elas tinham menos direitos que os homens. Porque nós vimos de uma tradição ao qual o homem mais velho ele era o representante da família. Inclusive, estamos dando aula disso, galera. Aula na nossa academia de treino. É justamente o assunto que a gente está pegando, formação do Estado atual. Então, quem quiser se inscrever, pessoal, a gente vai botar o link depois. Então, existe um processo cultural. Como eu resolvo esse processo cultural? Se existe um menosprezo da condição da mulher por ela ser mulher, muito provavelmente ela vai estar ligada à autonomia da mulher na sociedade que ela está inserida. Querendo ou não, até hoje, a melhor forma de você crescer renda no Brasil é o casamento. Então, normalmente você vai ver mulheres novas, desde cedo, estão em regiões que não se tem atividade laboral, que ela possa extrair recursos, ela vai se casar e vai se manter naquele casamento para poder crescer renda e ter condições mínimas de dignidade na vida. Principalmente aqui no estado da Bahia, isso é uma coisa que acontece bastante, é uma coisa muito absurda. Ver proibiram crianças de 12 anos de casar, porque crianças de 12 anos já estavam casando, para poder ter ali uma renda familiar mais bem desenvolvida. Então, se esse ser não tem nada a agregar e outro ser que tem todas as condições intelectuais, sociais e econômicas, ela vai ser menosprezada numa relação sim. Então, é aí que eu vou bater na forma. Que, pra mim, novamente, a solução é o quê? Dar autonomia aos indivíduos. Que é dar autonomia, renda econômica, ensinar ela a fazer a própria renda econômica, educação, coisas do tipo. Mas, infelizmente, nós temos uma lei, que é a lei de feminicídio, que além dela ser muito mal
mal explicada, embora vocês vejam que é simplesinho, gente, 1, 2, 3, 4 linhas, mas a gente vê no jornalismo, tudo virou feminicídio. E não é. Se vocês notarem, são 722 casos de feminicídio e nós ainda vamos investigar, vai ser muito menor o número. Porque a condicionada do feminicídio é o quê? Violência doméstica e familiar. Então, você vai ter primeira coisa, você vai ter uma ligação íntima com o assassino. Primeiro ponto. Segundo, menosprezo à discriminação de mulher. A motivação do crime tem que ser algo pela condição de mulher. Vamos citar aqui um exemplo. Pronto, todo dia eu chego em casa, eu quero janta, toda vez que a mulher não faz janta, eu bato nela. Num dia desse, acabei a matando. Isso seria feminicídio. Porque eu peguei aquele ser humano, eu dei uma função pra ele e falei, olha, você é mulher, você vai fazer isso aqui. E eu estou te matando pra você não fazer. Isso é feminicídio, já acontece. Embora eu discordar que deve existir a lei de homicídio, se nós aumentarmos a pena das leis de homicídio no Brasil. Que é o que, ou então, tirar os atenuantes, que o cara mata a pessoa, fica 3 anos na cadeia no máximo, às vezes nem fica na cadeia e cai fora. Então essa lei de nada adianta. A realidade é essa. Então, em vez de ficar criando lei, a gente tem que executar, tirar esses atenuantes e executar a lei que nós já temos. Isso é o que eu defendo. Então, olha que bacana. Nós temos uma condição que são pessoas que são menosprezadas e assassinadas pela condição de vida delas. No caso, a mulher, que a gente está citando aqui. Da mesma forma, nós também temos o homem. Porque o homem também ele é recrutado pelo tráfico mais cedo por ele ser homem. E não se tem também uma qualificatória que consiga aumentar o crime para quem faz esse tipo de recrutamento. É claro que você vai entrar na lei de assédio ao menor, que é outras situações que na prática mesmo, gente, não funciona no Brasil. É muito mal executado. Mas, em síntese, Vitor, o que você acha de feminicídio, cara? Manda pra gente. Cara, eu vou nessa linha que você tocou aí. A gente tem um grande problema no Brasil, 2 grandes problemas aqui para separar. O primeiro deles é a questão de execução. A gente tem uma legislação, a gente tem problemas legislatórios também. Se a gente for pegar aí, você tocou na questão da lei do feminicídio, mas a Lei Maria da Penha é uma lei importantíssima, uma lei de grande relevância no cenário de discussão nacional. Foi uma lei que ela foi feita às pressas, porque o Brasil ele foi condenado por um tribunal internacional por conta da repercussão do caso Maria da Penha. Então, a Lei Maria da Penha ela deixa uma série de lacunas, ela carece de complementações que geram situações que, na justiça, na prática, muitas vezes, a gente acaba caindo naquele erro de que, na brecha, o crime se cria. Se a gente for também para as questões gerais de homicídios, a gente for analisar a questão de dados de violência no Brasil, a gente tem um segundo grande problema, que é justamente essa carência de detalhamentos de dados na segurança. Todas essas áreas a gente pode citar aqui como exemplo feminicídio, mas violência contra a população LGBT, que é um público muito tocado aqui no Brasil, violência contra o negro, carece de um estudo no Brasil sério que comece a separar para a gente resolver o problema de fato. Não adianta a gente lutar contra um espantalho, contra uma realidade que a gente cria na nossa cabeça. Para a gente resolver os problemas da segurança pública, a gente tem que entender por que ela acontece. E muitas vezes a violência contra o negro, a violência contra a mulher, contra qualquer tipo de minoria, ela acontece em virtude da violência generalizada que a gente tem no Brasil, principalmente ligada às questões de tráfico de drogas. Um bom exemplo que a gente pode pegar aí que elucida essa realidade é justamente a questão que eu acho que tenho certeza que, na verdade, que se eu for falar em feminicídio, para você que está nos assistindo aí agora, até aqui, Bruno, não sei se tem essa informação, mas qualquer pessoa que pensa em feminicídio, no ato do feminicídio, quando você mata, qual a primeira imagem que é pintada na cabeça, principalmente pela mídia, do telespectador? É um homem atirando contra a mulher. Esse é, inclusive, um argumento muito utilizado nas discussões de porte de armas, de restrição ou de mais liberdade ao acesso de armas, porque, supostamente, esse acesso ele implica no aumento de casos de violência doméstica e de feminicídio. Mas qualquer um pode pesquisar isso. A arma mais utilizada em feminicídio, segundo estudos, é faca. São armas comuns de fácil acesso ali no ambiente doméstico. E a gente tem uma realidade que, se a gente for pensar, então, como resolver o problema com segurança pública, a gente vai na mídia mainstream, a gente vai muitas vezes nas políticas públicas elaboradas pelo governo e se combate feminicídio como restringindo o porte de armas. Isso vai dar resultado? A lei vai dar um resultado prático? Se de fato, quando a gente vai para a prática, a realidade é outra, o meio do crime é outro, o objetivo do crime é outro, o motivo do crime é divergente. Então, no Brasil, infelizmente, quando a gente fala de segurança pública, a gente vive muito em cima de achismos, a gente vive muito ainda pautado na leitura geral que a gente faz da realidade e a gente tem que partir da realidade que é cada caso é um caso
E para a gente entender esses problemas macros, a gente tem que entender de fato quem são essas vítimas, qual é o desempenho, qual é o desfecho da violência no Brasil, o que tem influenciado isso, como você colocou aqui. Então, eu acho importantíssimo, sim, que a gente detalhe. Se você for pegar aí um levantamento recente de 2019, então carece de melhorias a gente elucidar mais o que está causando esses feminicídios, quais as devidas políticas públicas. A gente vê ali que tem uma discrepância de regiões, então tem uma influência ali também de localidades diferentes. Então eu concordo que a gente precisa esclarecer melhor essa situação, a gente precisa dar mais efetividade para o combate à segurança pública e menos nos amparar na letra legal, que muitas vezes não entrega o resultado correto, ou muitas vezes ela acaba criando uma discrepância ali entre situações que muitas vezes, como você colocou aqui, são situações que até impactam mais no resultado da violência do país. Exatamente. E aqui em Conquista, como é pré-ano de eleição, a gente vê uma série de abutres. Você tem desde figuras políticas famosas, você tem de blogueiras, tem de ex-delegados, tem tudo explorando a questão do feminicídio para poder ganhar a volta ano que vem. Principalmente, todo caso de mulher que morre aqui em Conquista só alega que é feminicídio inicialmente. Você vai na audiência, a família fala que a pessoa nem tinha relação, foi outra situação. Então, além de desinformar as pessoas, você ainda atrás tem um judiciário, você cria uma imagem na sociedade que na realidade está acontecendo. Beleza, eu discordo do feminicídio como lei, mas estando na lei, existe um caso específico: violência doméstica familiar, menosprezo ou discriminação da condição de mulher. Isso é feminicídio. Não é todo assassinato pela mulher feito por um homem. Então, assim, é uma situação bem complicada de passando agora em Conquista, é justamente isso, esses abutres usando mortes de meninas, essas coisas, para poder se autopromover, fazendo essa analogia errada com o feminicídio, de pessoas que poderiam estar informando as pessoas, desinformando, fazendo essa analogia errada, o que é minimamente ridículo. E é o que está ocorrendo atualmente.